Nucus Pod, o podcast do Nucus, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades. O nosso convidado de hoje se chama Leandro Reich. Eu falo diretamente de Belém, Marcelo de Troia. É um prazer estar com você hoje. Leandro é performer, fotógrafo, um grande artista, mas eu prefiro que ele se defina, que ele diga quem ele é para os nossos ouvintes. Primeiro eu quero fazer uma queixa aqui. Eu acho que a gente deveria estar num bar e não, eu queria fazer uma coisa silêncio, não sei o que, uma palhaçada, me sentindo engessada aqui na minha casa, ainda onde a minha mãe está lá do outro lado. Enfim, né? Ele quer fazer uma coisa mais clean, palhaçada. Bem, meu nome é Leandro, também eu posso ser chamada como Judite. Me identifico no não binária, né? Um corpo de fome, né? Eu acho que o norte de tudo, pelo menos pra mim, é a fome. Às vezes a gente fala de coragem, fala de fé, outros falam, a minha é a fome. Então o meu desejo, o meu tesão, ele passa pelo meu estômago. Tá no estômago, tá tudo ali, né? Aonde também a cobra que circula, aonde está a energia, né, vital de tudo, ali naquela parte mais voltada aqui para o centro do nosso corpo. Eu queria muito pontuar as performances que você já fez, porque eu acho que elas compõem uma trajetória muito incrível, né? Enquanto um artista que lida com o corpo, que discute a questão do nu, e que é uma questão que a gente já imaginou que o Brasil inteiro já foi povoado por pessoas nuas e que andavam nuas, né? E hoje isso é um tabu, né? E eu vejo que você no seu trabalho toca muito nesse tabu, né? E eu acho que sua defesa é um grande start também disso, né? Ou acho que até antes, né? A Flor Manifesto, né? Talvez seja essa primeira performance de impacto que você faz. Eu queria que você falasse um pouco da Flor Manifesto e já entrasse na questão do corpo nu para você. Tá, a Flor Manifesto ela foi uma performance que foi criada a partir da disciplina na universidade, né? O curso de licenciatura em teatro, onde a professora, que era com a linguagem da performance, ela propôs, incitou que os alunos fizessem a performance, cada um fizesse uma performance, não falou temática nem nada, fosse uma performance livre. E como a questão do corpo, a questão da nudez já me incomodava muito, porque vivemos numa sociedade muito tacanha, com um pensamento muito tacanho, ainda mais aqui, né? A gente mora aqui região norte, né? Belém, né? Cidade provinciana, sim, muito provinciana, com muito tesão também, então não é reprimido, né? É provinciana, mas hipócrita, né? Porque está vivendo o seu tesão, mas está apontando para quem está gozando, né? Então isso é muito escroto, isso para mim é uma coisa que me fode um pouco a cabeça. Então, por que não expor esse corpo, colocar esse corpo em carne viva fora do lugar comum? Qual seria o lugar comum? Colocar esse corpo nu, exposto, de dia, no horário de pico, de dia, na rua, para quem está trabalhando, né? Para quem que está lá sendo explorado também, para aquele que está morando na rua, para aquele, como eu também, querendo questionar muitas coisas, né? E para quem também não está querendo questionar nada, né? E aí quando eu fiz essa performance, eu pensava uma coisa, criei um objetivo para ela, mas quando eu fui para a rua com ela, meu corpo totalmente desmontou para tudo isso, assim. Então eu ouvi muitas ofensas porque eu estava com 70 flores de papel enfiadas num fio de nylon, com o poema de Tiago de Mello, do poema de Tiago de Mello, que é o Estatuto do Homem, e fragmentos desse poema estavam nessas flores. Então eu tirava a flor, apontava para uma pessoa na rua e você aceita meu manifesto? Das 70 flores, 7 flores eu consegui entregar, ainda com um custo, as pessoas querendo entender o que era. A ideia não é de explicar a performance, a intenção é de você provocar o indivíduo para pensar a partir do que ele é, né? A partir daquilo que ele existe, né? Não daquilo que eu quero que ele pense. Claro.
Então, ainda tinha essa dificuldade, ainda as pessoas queriam aceitar a flor, mas queriam que eu explicasse. Eu falei assim, não, você aceita ou não aceita? E quando aceitava, eu ia embora e elas ficavam com aquela batata quente na mão, né? Não só a visualidade, que já era muito forte, ver um homem nu, porque isso depois eu pensei depois da performance. Eu não pensei nesse corpo indigente. E esse corpo indigente, ele está atravessado no nosso cotidiano também. A gente vê muita gente que, em situação de rua que está nua, né? Muitas vezes. Né? E não está nua somente fisicamente. Ela está desnuda de todo o processo de amparo, de reconhecimento de si mesma. Ela não existe. Elas enlouquecem. Ela não tem A maioria dessas pessoas são loucas. E ninguém nasce louco, bicho. É um processo de desmonte da dignidade, do seu dever, dos seus sonhos, né? Do seu tesão também, porque eu acho que o tesão ele é uma conexão, um organismo também nosso que nos coloca em pé. Isso tudo vai... A sociedade, a estrutura que nós estamos vivendo atravessa esse indivíduo. E quando eu me vi nessa estrutura, eu também me vi como um indigente. As pessoas me olhavam como indigente. Me olhavam como um louco. Né? E é loucura também você é apontado como louco quando você começa a questionar a estrutura. Claro. E engraçado que na sua trajetória o ano de 2011 também é muito importante, porque você em seguida você vai para Portugal, né? E lá você vai desenvolver uma série de pesquisas também com imagem, com corpo. Queria que você pontuasse um pouco essa experiência em Coimbra. Tá. Coimbra, né? Coimbra foi engraçado. Eu fui aprovado tudo. E deixar claro isso, né? Porque também... Enfim, ir para Coimbra foi um presente dos deuses, no sentido não porque está na Europa, né? Mas por conhecer outra cultura, outras culturas, conhecer outras pessoas. E fui desafiado, na verdade, nisso, porque eu achava que eu não ia dar conta. Me deu um cagaço da porra, vou para Portugal, além mar, não vou dar certo nisso. Além o país... ter a língua portuguesa, isso me ajudou bastante, mas a cultura é muito rígida, eu acho, assim, no sentido de que as pessoas são pessoas muito diretas, conservadoras também. Muito conservadoras. Onde eu estava era uma cidade muito conservadora, uma cidade pequena como Belém, né? Pequena quando eu falo assim, né? Pequena, né? Não centro urbano, não, né? Que tinha, né? Sim. Belém aqui apesar que Belém ela é uma cidade que te mexe muito. Eu acho que eu sempre vou tocar nessa palavra, né? Ela é muito provinciana, muito conservadora, mas ela tem os seus infernos e ela vive os seus infernos. E já Coimbra não. Coimbra é uma cidade de velhos, de pessoas idosas, e que a maior parte que está lá transitoriamente é jovens estudantes. E aí quando chega na cidade, tu vê que é mais uma cidade para me provocar. Quanto mais tem um não, esse não, meu filho, é combustível. E aí a gente vai questionar esse não, vai colocar esse corpo à mostra, né? E lá você fez uma performance também que também te abriu muitas coisas, né? Muitos caminhos. Abriu. Eu tinha acabado de chegar e o coordenador do curso tinha colocado pra gente trabalhar, a gente podia ser selecionado para trabalhar o Festival de Performances Internacionais. E aí eu me candidatei, passei, fui aprovado, né? Selecionado. E aí me joguei lá, né? E foi interessante também, porque foi uma performance que eu estava trabalhando aqui, tinha trabalhado na faculdade, de cenas curtas, era um projeto de cenas curtas na universidade, chamava Minha Paixão, que é onde eu discuto a religiosidade cristã com a religiosidade também do candomblé, mas aonde eu coloco um corpo nu no meio de tudo isso, né? E aonde a gente não discute essa religiosidade que é o corpo, né? Que não precisa ter uma regra, que não precisa ter dogmas, que não precisa ter hierarquia, né? O corpo é e é. Tem muito essa ligação com a religiosidade, né? Eu acho, né? Eu tenho percebido também, conversando com as outras pessoas, que isso acaba sendo um ponto de cruzamento mesmo dessa relação do corpo, de todas essas performances, todas essas discussões, né?
Tem porque essa religiosidade, ainda mais essa religiosidade cristã, né? Ela atravessa a gente, tá em tudo que a gente faz, tá no nosso pensamento, tá no nosso comportamento, tá em tudo. E as pessoas não se percebem nisso. Não se percebem o quanto elas reproduzem o pensamento cristão, né? Reproduzem a culpa, a moralidade, o controle, a hipocrisia. E não só reproduzem, como também alimentam todo uma estrutura perversa. Sabe o que é mais foda? A religião, as instituições, elas colocaram na nossa cabeça que a gente precisa respeitar e amar os nossos algozes. E a gente faz isso sempre. Tanto que tem um respeito pelas simbólicas cristãs ou pelas outras denominações que também cristãs, né? Todos são cristãos, na verdade. Sim. O espiritismo é cristão, o Santo Daime é cristão pra caralho. Sim. Aí vai pros outros. Até o candomblé, que a gente pode perceber, claro que vem com por conta do secretismo, alimenta práticas cristãs ou simbólicas cristãs, como comungar, ir para a igreja, como pegar água benta, enfim, batizar as crianças, que eu acho isso um crime. Não tem que batizar nada, não tem que carregar esse ranço, é um ranço de maldito, assassino, aonde é uma igreja que persegue até hoje corpos indígenas, corpos negros, corpos LGBTs, corpos como de mulheres. E aí a gente batendo cabeça para esses caralho. Não tem por que isso. Não tem por que. Aí quando eu coloco essas simbólicas na minha... É uma forma de questionar isso, colocar isso em evidência e dizer assim, você poderia colocar outras simbólicas no lugar disso. Sim, eu poderia colocar outras simbólicas, mas eu acho que ainda como o nu, para muita gente fala assim, mas o nu hoje é um lugar comum. Não é, porque o tabu está ainda aí. Não, e tem isso. Pelo Círio acontecer aqui, ser um grande evento, é quase que impossível não falar sobre isso também, né? Por isso quando eu vejo assim, as duas performances que você faz no Círio, né? Sendo essa última bastante impactante, né? Acho que seria legal ser narrado. Adoremos a Viada Pagã. Adoremos a Viada Pagã é um fechar de uma trilogia que até então eu não tinha colocado isso como trilogia. Eu fui fazendo e, na verdade, a performance acontece comigo não como uma demanda de projetos onde eu preciso produzir. Eu produzi esse ano, amanhã eu vou produzir de novo. Não é isso. Depende dos meus questionamentos, de como a cidade está parindo as coisas, como a cidade está morrendo ao mesmo tempo também, e como eu, enquanto integrante dessa sociedade, está também se ferrando com isso. Enquanto isso está me pipocando a cabeça. Então, é uma temática onde, um exemplo, esses anos todos para cá, até agora, em 2019, nós estamos tendo vários retrocessos. Tem se acirrado, né? Bastante. Ao mesmo tempo que é uma sociedade, a gente ganhou dentro da sociedade muitos direitos, casamento, os gays agora podem casar, a união estável, a outra coisa é a adoção de mulheres. A gente vê muitos corpos LGBTIs, travestis em empregos, né, empregos de dia trabalhando, não mais só se prostituindo ou não se prostituindo, que isso é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade não discute sobre essas temáticas. E continuam morrendo LGBTs? Morrendo... As estatísticas nunca diminuíram. Elas só têm aumentado. Governo Lula, governo do Bolsonaro só tem aumentado. E por quê? Porque não há uma discussão sobre esses corpos. E você leva essa discussão para a rua, né? Essa última performance levou toda essa discussão. Porque o que é o Círio? O Círio é o ápice, né, daqui da Igreja Católica aqui de Belém, onde vai discutir essa religiosidade cristã, que é como fosse a Aparecida, né, em São Paulo, né, ou Fátima, lá em Portugal. São mais de 2 milhões de pessoas que vêm do mundo inteiro para cá. Porra, o Brasil tá num grande caos, né, um grande caldeirão acontecendo. Politicamente falando, e as pessoas estão lá levando seu texto com roupas brancas e em nenhum momento se toca sobre política. Inclusive, querido, quero dizer que na verdade o Círio é um ato político,
mas contra uma sociedade, para alienar uma sociedade, sabe? Para calar uma sociedade. Então, qual é o nosso papel enquanto artista, enquanto indivíduo que pensa? É de colocar esse dedo na ferida e dizer assim, ei, bora conversar? Bora conversar sobre essas questões que são agudas também. E quem está lá fazendo a grande maioria não é gente de fora. É o povo da periferia que está lá. Andando descalço ou de joelho, pagando promessa. E aí, bicho? Então, quando eu exponho o meu corpo, e não sozinho, essa performance foi uma performance coletiva. E claro, quero dizer também que não só essa performance que foi realmente com outros atuantes junto comigo, mas toda a performance é um ato coletivo, porque existe uma equipe toda por trás. E de emolação, né, como você gosta de frisar. Sim, é uma esmolação, porque são trabalhos que eu até então não tinha um emprego fixo, então eu tinha que pedir para as pessoas o material. Um exemplo, a carne de veado é ouro, eu fiz uma trasladação em 2014, eu saio num contexto contrário da Santa, a Santa tá vindo de um lado, que é da igreja da Nossa Senhora de Nazaré, e eu estou vindo da Sé, ao encontro dela para ir para Chiquita. E eu tinha que passar um pó de ouro que era caríssimo no meu corpo, eu tinha que construir comprar material, eu tinha que comprar cartão de memória para pedir emprestado, câmera, chamar pessoas profissionais para me filmar, me fotografar e não ter o que pagar. Então essas pessoas também estão na mesma discussão comigo, estão querendo também que essas discussões não fiquem só aqui sentados numa mesa de bar ou em qualquer outro lugar, fechados no seu mundinho. Bora pra rua discutir sobre isso. Claro que quando eu levo pra rua uma discussão como essa, eu não estou esperando um diálogo suave, né, onde as pessoas vão pensar e vão pensar, que bacana, que lindo que ele está fazendo. Não. A imagem que as pessoas têm é que eu estou não gosto dessa palavra, que eu estou transgredindo a regra, que eu estou ofendendo, achincalhando com a fé alheia. E não é uma verdade isso. Eu estou ali de uma forma muito séria e me arriscando mesmo, arriscando fisicamente a minha integridade, a minha liberdade, para poder estar ali discutindo sobre questões muito mais pertinentes que ninguém quer discutir. Que a própria arte, muitas das vezes, muitos artistas, eles se isentam disso por uma questão política. Um exemplo, quando eu coloco o meu corpo numa avenida como essa para discutir religiosidades, identidades, sexualidades, esse corpo político na rua, eu estou fechando portas para o meu trabalho. Claro. Ai, que lindo o teu trabalho, o Leandro é interessante, maravilhoso, mas não me chamam, não me atrelam ao meu corpo, à minha imagem, ao trabalho deles. Isso é uma realidade. E desses seus trabalhos que eu vi, esse último de 2017, que traz os cartazes denunciando o encarceramento das pessoas pretas, né, denunciando o assassinato da LGBT, é o seu trabalho mais, vamos dizer assim, panfletário, né, no sentido de você declarar. E você estava falando daquele limiar, né, que a arte também não deve ser. Como você encara esses processos, assim, de sacar quando deve ser mais evidente numa fala, quando deve ser mais... Como que é isso? Perceber assim. Ele não é um trabalho mais panfletário, é um trabalho panfletário, né? Eu não tive até então um trabalho panfletário, né? E porque eu acredito que a performance, como a gente estava conversando antes, a performance ela não precisa ter como um roteiro, ela não precisa ter um papelzinho explicando, né? Tá aqui, ó, meu santinho explicando para você o que eu estou fazendo. Não, é deixar realmente que o outro entenda através da simbólica, porque o outro, ele é um mundo. E a gente não pode tratar as pessoas como ignorantes. As pessoas sabem que elas estão vendo, mas elas vão optar por aquilo que elas querem ver. Eu posso até tentar tirar teu véu, eu posso tentar te dar um soco no estômago com o meu trabalho. Eu até posso até te provocar um vômito. Mas você vai ressignificar isso como você quer. Né? No susto, na raiva, no preconceito, né? E essa necessidade de colocar esse trabalho panfletário é porque eu percebi que tinha tantas coisas para discutir e as placas com os dizeres como 500 anos de genocídio indígena, respeite a cara de viado,
A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Isso dentro de uma procissão, né? O Brasil é preto, numa Exato. procissão branca, né? numa religiosidade branca, numa sociedade onde acha bonito e belo ser branco. Não só ser branco, como é toda uma estrutura, né, que não se percebe, que não se reconhece porque é alienada. E que normaliza, né? Que normaliza, e que persegue quem não está na norma, né? Que não é binária. Mata, né? Mata, violenta, amordaça, prende. O que não mata, prende. O que não pode prender, enlouquece. Né? Adoece. Sim. Né? Então, eu acho necessário. Eu não acho necessário nós, enquanto artistas, ou ativistas, ou o nome que você queira colocar, nós servimos de bucha de canhão, ou de escudo. Ou de bode. Ou de bode expiatório para essas situações. Não acho. Eu acho nem é inteligente isso. Acho necessário fazer, sim. Acho necessário também pessoas começarem a se despertar também para fazerem junto. Eu acho que as minhas performances é uma evocação ao outro. Ei, vem cá comigo. Bora lá, bora discutir sobre essas questões. É possível sim colocar a cara na rua. É possível sim colocar o corpo na rua. Quando eu vou lá fazer a performance, o parimento de cócoras da Eva pós-modernista, numa universidade extremamente careta, onde eu tive que... Foi abandonada pela minha orientadora, porque não dialogava com o meu discurso. E não é que eu era intransigente. Eu sou um pesquisador. Eu também sou alguém lá dentro querendo discutir sobre... Mas enfim, a hierarquia. E aí, antes dela, do que eu, prefiro eu fazer meu trabalho e assumir as consequências disso. E que eu tenho muitas consequências que assumam por isso. Então, hoje eu tenho uma possibilidade de perceber... mas... compreender, né? Não, quando eu vejo um trabalho como esse, eu sei que esse trabalho reverberou naquela instituição. Ele não é a instituição parede, a instituição pessoas, corpo técnico, alunos, professores, para o bem ou para o mal, reverberou naquelas pessoas. Então, pessoas viram que era possível fazer. Quando eu estou no Círio de Nazaré, ou quando eu entro no santuário em Nazaré, meio-dia na tarde, em 2011, as pessoas têm que perceber que é possível. É possível discutir. Isso não é discussão. É discussão sim, meu bem. A travesti está na esquina agora, se prostituindo. Ela está discutindo com a sociedade. Ela não está ali à toa, porque tem alguém que está procurando ela também. E a gente não está discutindo com isso, está só focando para a travesti. Quem está transando com a travesti? Pais, mães de família, casais. Ninguém discute sobre isso. E aquele corpo não é um corpo em diálogo constante. E essas séries de fotografia, você tem uma série enorme, né, de pessoas, que é muito incrível, um trabalho que você tem feito há tantos anos, né? Também acho que vai por esse caminho, né, de meio que tirar esse tabu do corpo nu, né, que é uma coisa que está na nossa origem. Se a gente vai pensar no Brasil, né, em termos de populações que já existiam aqui, né, e que nós fomos colonizados, né, por essa cultura, né? Quando eu proponho, é um projeto em andamento já tem muitos anos, começou em 2011, começa comigo. Eu acho que tudo começa com a gente mesmo. Qualquer subversão que você faça tem que ser com você primeiro. E claro que você não está só, você vive em sociedade, então vai sempre atingir o outro. Entender que a fotografia, quando a necessidade de nos dar um corpo, não é só o fato de estar nu, que já não que já é crítico isso, né? As pessoas têm muito pudores umas com as outras. E tem uma questão também política, social. Um exemplo, eu andar nu como homem, mesmo não binário, homem, eu sou visto como homem, barba, homem. E eu vou pra rua, num comércio sem blusa, eu sou visto como ladrão, como marginal. Então, tem uma grande diferença. Claro, se um homem branco, com outros traços, andar, que já não anda, porque tem um outro comportamento, aspas. Isso é muito complicado. Então, assim,
A ideia de evocar, de fazer esse chamamento, né? De fazer essa provocação para essas pessoas. Vem cá, posso te fotografar nu? Posso te fotografar nua? Só isso já é um pano para manga muito grande. Não preciso nem necessariamente, muitas pessoas desistiram no meio do caminho. Porque o processo eu chamo, eu te acho super interessante, e não estou nem falando de tesão, tá? Claro que o tesão está tudo ali envolvido, eu podia muito bem te mastigar se eu quisesse, e tu me mastigar, não é isso. A ideia é que tem alguma coisa em ti que me chamou muita atenção, e aí eu vou te convidar para ver as minhas fotos, e só a provocação de te deixar nu, a pessoa já fica com o cu na mão, meu bicho. E aí entra todo no processo, meu Deus, por quê? Por que não? Por que sim? E muitos desistem, e isso não é um problema. Eu deixei essa provocação para ela. Em um outro momento ela pode aflorar isso novamente. Então, quando essas pessoas decidem ficar nuas, já é uma provocação para mim também, porque eu vou lidar com alguém que nunca ficou nua para ser fotografada. Então, eu tenho que ter também um carinho para essa pessoa, porque ela não é um papel em branco. Ela está cheia é um mundo. É um mundo. E aí a ideia de criar em cima daquele corpo que é um mundo, a partir do que eu vejo, daquilo que eu ouço dela também, das suas histórias, criar também as minhas histórias, as minhas celeumas, as minhas guerras em cima daqueles corpos também. Maravilha, prazer falar contigo. Palhaçada! Muito agradecido. E se você quiser encerrar com alguma fala, algum recado que você quer deixar para os nossos ouvintes a respeito dessas temáticas, sobre esse pensamento todo, a respeito do corpo, sobre colonialismo, racismo, enfim, tudo que a gente falou aqui hoje. Eu vou encerrar com uma frase que eu uso bastante do Mikhail Bakhtin. A vida não tem álibi. Então, bicho, coma, mastigue e cague, que vai dar alguma coisa. O que tu não pode é ficar projetando para o outro o que tu precisas viver. Ninguém vai viver a tua vida. Ninguém. E ninguém tem o direito de viver ela. E nem pode. Então, a ideia é: viva o teu devir, bicho. Faz a tua história. Não tem essa história, não tem isso. Todo mundo tem essa força, todo mundo tem essa força motriz, todo mundo tem esse tesão dentro de si. Então faça a coisa acontecer. A vida não tem álibi. A vida não tem álibi. Esse foi mais um Nucus Pod. E até o próximo, pessoal. Valeu, tchau.